Bem-vindo ou bem-vinda ao curso Arte Terapia de A a Z. Se você chegou até aqui, é porque você já se interessa por arte terapia ou porque existe algo nela que já te chama. Talvez você trabalhe com psicologia, educação, terapia, ou talvez você já use desenho, pintura, argila com você mesmo, com seus pacientes. Ou talvez você tenha descobrido a arte terapia recentemente e pensado, meu Deus, é isso que eu quero fazer. É parte do que aconteceu comigo, então eu entendo. O problema é, você encontra vários cursos livres dizendo uma coisa, pós-graduações dizendo outra, profissionais falando sobre associações, sobre registros, burocracias e, de outro lado, pessoas dizendo que qualquer pessoa pode trabalhar como arte-terapeuta. E no meio disso tudo fica a dúvida: como eu me torno um arte-terapeuta da forma certa? Preciso fazer psicologia? Preciso ter alguma graduação específica? Um curso livre de um final de semana serve? E no caso de quem já é terapeuta, já é psicólogo ou psicóloga, já posso usar técnicas e coisas da arte terapia no meu trabalho? Como eu posso fazer isso funcionar? Essas são as maiores dúvidas que eu vejo quando alguém começa a se interessar pela área. Eu criei esse curso justamente para tirar essas dúvidas das pessoas, para que o caminho até se tornar um arte-terapeuta seja um pouco mais simples, um pouco mais simplificado. Antes de pensar em técnicas e vivências e em tudo mais, a gente tem que entender que trabalhar com o emocional de outra pessoa exige muita responsabilidade. Então hoje, nessa primeira aula, só para dar um gostinho, eu vou te tirar algumas das maiores dúvidas sobre arte-terapia. Primeiro, arte-terapia não é aula de arte. Essa é provavelmente uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender. Quando alguém entra em processo terapêutico, o objetivo não é produzir uma obra bonita. Não existe nota para melhor obra, não existe colocar na parede o melhor trabalho. Não existe certo e errado no trabalho artístico terapêutico. E aquela pessoa não precisa ter nenhuma habilidade predisposta artística prévia. Na verdade, muitas vezes essa própria preocupação com fazer algo perfeito pode aparecer muitas vezes no processo e é algo a ser trabalhado dentro do processo terapêutico. Imagina uma pessoa extremamente perfeccionista. Você entrega a tinta e o quadro para ela faz, ela pinta, ela refaz de novo, ela pinta de novo. Ela compara, ela diz que ficou horrível e ela quer jogar fora. Você percebe que mais do que aquela produção em si, o que aconteceu durante a produção nos revela muito mais sobre a pessoa do que realmente a obra final. O processo é muito importante para entender o seu analisando o seu paciente durante a sessão de arte-terapia. Por isso, na arte-terapia, a gente não olha só para o produto, a gente olha para o processo de produzir o produto final. O que aconteceu quando aquela pessoa criava? Aonde que ela travou? Como que ela se sentiu com esse material novo? O que ela escolheu? O que ela evitou? E o mais importante, o que aquela produção significa para ela? Na arte-terapia não é o terapeuta olhando e decretando: você fez isso por causa disso, por causa da sua saúde, porque... Não. A gente interpreta com base no que o próprio analisando, no que o próprio cliente nos fala, na interpretação dele daquela obra. Porque a produção pertence à pessoa, o símbolo pertence à pessoa. Segunda coisa, o material não é só um material, ele é um coterapeuta, ele é um coadjuvante. É uma coisa que as pessoas conhecem, é uma coisa que as pessoas começam a estudar arte-terapia e começam a aprender que o material não é só mais um material e a escolha do material não é aleatória. Pensa comigo, existe uma diferença enorme de eu te entregar uma folhinha com lápis de cor, eu te entregar um bloco de 1 quilo de argila e dizer: te vira, vai, faz. Existem diferenças entre colagem, carvão, aquarela, todas as técnicas que a gente for trazer para o nosso paciente. Cada material oferece um nível diferente de técnica e de criação e de atenção. Um lápis, por exemplo, te permite um certo controle. Já uma aquarela, não tanto. Ela se espalha, ela é líquida. Você tem que lidar um pouco mais com o desconforto da obra não ficar exatamente do jeito que você gostaria, necessariamente. Porque você não controla o caminho que a água vai fazer no papel. A argila, ela precisa de contato, precisa que amasse, precisa do corpo.
Você destrói, você amassa, você reconstrói, e isso abre possibilidades muito diferentes dentro de uma vivência. Por isso, dentro da formação do Arte Terapia de A a Z, existe uma parte dedicada apenas aos materiais expressivos e ao que a gente consegue tirar deles. E principalmente, como escolher um material de acordo com a vivência que você gostaria de trabalhar e para que eles se complementem. Trabalhem um junto com o outro. Porque quando a gente começa a compreender isso, a caixa de materiais deixa de ser apenas uma caixa de materiais e sim uma caixa de 1000 possibilidades para vivências, para histórias, para trabalhos diferentes. Ela vira um repertório de possibilidades. Nem toda vivência começa no faça um desenho. Essa é a terceira coisa que eu quero contar para vocês. Uma boa vivência arte terapêutica, ela tem uma construção, ela tem um porquê. Tem intenção, tem preparação, tem começo, meio e fim, e o fim é muito importante, ter um fechamento para aquela vivência. Não deixar a pessoa só sair e sair questionando loucamente o que aconteceu, mas trazer um fechamento de por que a gente trabalhou isso, por que isso foi importante pra gente. Por exemplo, se a gente quiser criar uma vivência sobre identidade, a gente pode utilizar, por exemplo, colagem. A gente pode pedir que a pessoa use imagens e grafias e coisas de revistas para representar melhor quem ela é. Melhor do que isso, mostrar partes que ela costuma esconder do mundo. São coisas que a gente coloca para nossa sombra. Depois a pessoa organiza essa imagem, ela cria a composição, ela dá um título e aí começa uma conversa. O que apareceu, o que aconteceu, como foi criar, como foi o material, o que você teve dificuldade de colocar, o que você teve dificuldade de tirar, existe alguma parte que ficou de fora? A arte cria uma segunda via ali dentro daquele atendimento. Não fica apenas o terapeuta perguntando, o paciente respondendo. Existe uma imagem ali no meio dos dois, existindo. E é um ótimo tópico para conversa para aquele paciente que você sabe que tem dificuldade de se abrir conversando. E a imagem tá ali, ela é algo concreto que pode ser elaborado de diversas formas. E é justamente por isso que aprender a criar e fazer suas próprias vivências é uma parte muito importante do nosso curso. Eu vou te ensinar a pensar uma vivência do início, meio e fim, e depois a gente vai entrar em diferentes possibilidades práticas. Vivências para autoestima, vivências para autoconhecimento, vivências para controle emocional, amor próprio, criança interior, emoções, metáforas e infinitas outras possibilidades. Quarta coisa, a arte terapia pode ir muito além do papel. Quando a gente fala de arte, muitas vezes as pessoas imaginam diretamente um desenho, uma pintura, algo assim. Mas eu quero que você pense além disso. A gente pode trabalhar materiais da natureza, os elementos terra, fogo, ar, água, texturas, folhas, pedras. Nós trabalhamos muito com histórias, contos, mitologia. Nós somos grandes contadores de histórias. Eu, particularmente, amo trabalhar com símbolos e com contos. Pensa, por exemplo, na história da Perséfone. Ela é uma história atravessada por ciclos, por perdas, por separação e por renascimento no final. Quantas possibilidades existem para criar uma vivência baseada nisso? Ou Ártemis também, quando a gente quer trabalhar autonomia, instinto, território. Prometeu, quando a gente pensa em criação, responsabilidade, sacrifício. A Oxum, quando a gente pensa nas águas, no espelho. E essas questões relacionadas à imagem, ao cuidado, ao autocuidado. A gente não utiliza o mito para colocar algo predisposto para aquela pessoa, mas para fazer ela pensar se talvez a história dela seja um pouco parecida com a história desse mito. Talvez ela possa usar como inspiração. A gente apresenta um símbolo e observa o que essa história desperta nessa pessoa e o que ela vai criar a partir disso. E é por isso que dentro do curso eu trouxe um módulo inteiro sobre mitologia, arquétipos e contos aplicados às vivências. Porque quanto maior o nosso repertório simbólico, mais a gente pode criar em cima dele. Quinto e último, existe uma parte que não pode ser pulada, que é a ética do nosso trabalho. E aqui eu tenho que falar algo que não é tão bonito quanto tintas e papéis e
materiais para arte terapia e sim ética do nosso trabalho. Porque trabalhar com tantos processos emocionais para as pessoas existe ética e responsabilidade. E é aí que a gente vai descobrir respostas para perguntas como: quem pode atuar como arte terapeuta? Quando uma pessoa precisa ser encaminhada para psicoterapia ou para outro profissional? O que pode ser registrado e o que não pode ser registrado? Precisa de autorização para ser arte terapeuta? Como funciona o sigilo? Como trabalhar em grupo? Quais são os limites do nosso papel como arte terapeuta? Essas perguntas são importantes e fazem parte da nossa atuação como arte terapeuta. E eu fiz questão de colocar isso dentro do curso porque eu não quero simplesmente colocar uma biblioteca de atividades bonitinhas para vocês fazerem. Eu quero passar uma visão real de como é trabalhar como arte terapeuta e viver essa vida da arte terapia. Eu queria criar essa formação introdutória, mas que ela também ensinasse responsabilidade, ética e toda essa parte, porque ela é uma parte fundamental do nosso trabalho. Sem isso, o nosso paciente não confia na gente, a gente tem que criar o nosso vínculo. No nosso curso existe um módulo inteiro sobre ética e outro módulo inteiro sobre como se tornar um arte terapeuta do jeito certo, seguindo as regras da UBAT e do próprio MEC. Então, se você tem essa dúvida, pode ficar tranquilo que vai ser respondida durante o curso. Bom, e um adendo que eu acho que é interessante de falar: a arte-terapia não é uma receita de bolo, não. A mesma atividade não funciona exatamente da mesma forma para todas as pessoas. Uma vivência criada por um adulto precisa ser completamente modificada para trabalhar com uma criança, muitas vezes. E um adolescente pode responder de uma outra maneira ainda. E ainda existe uma outra dimensão que é muito importante para mim, que é acessibilidade. Todo mundo sabe que eu sou uma mulher autista, então para mim esse curso ser acessível para o maior número de pessoas para mim e criar uma arte terapia acessível para mim é muito importante. Então, como adaptar uma vivência para uma pessoa que tenha uma questão específica, como o TDAH, por exemplo? Uma pessoa com deficiência visual pode participar? Claro, a gente só tem que adaptar as coisas. A gente pode usar mais o tato, a gente pode usar mais a questão sonora, pode criar música, né? A gente pode trabalhar diversas coisas diferentes, só precisa se adaptar a cada caso. E a pergunta, em vez de ser, será que essa pessoa pode participar, pode tirar algo bom dessa atividade, consegue participar, seria, na verdade, como eu posso adaptar essa atividade para essa pessoa querer participar e conseguir participar também, que seja boa para ela. Por isso, no nosso curso existem módulos específicos para neurodiversidade, para deficiência e para os ciclos da vida. Porque a inclusão não deveria ser só uma nota de rodapé da atividade, ela é muito importante e tem que fazer a gente se tornar realmente profissionais adaptados e adaptáveis, né? E tudo que eu mostrei para vocês até agora é só uma pequena parte, uma pequena pincelada do nosso universo de arte-terapia. Foi justamente olhando para essa quantidade de coisas louquíssima e além disso que eu nem falei para vocês das organizações, né, da UBAT, da TERGS, das outras organizações. Quando eu comecei nesse caminho da arte-terapia, eu estava muito perdida. E eu criei esse curso para facilitar o caminho de quem quer se tornar um arte-terapeuta. Eu queria construir esse curso como se fosse algo que eu gostaria realmente de assistir enquanto eu tô nessa transição de carreira que não foi no meu caso. Um curso que começasse realmente desde o começo. O que é arte-terapia, de onde ela surgiu, como chegou ao Brasil, quem pode atuar, como funciona a profissão, e depois fosse avançando. Psicologia, Jung, psicanálise, Gestalt, humanismo, o trabalho ético, áreas de atuação, materiais expressivos, construção de vivências práticas, da natureza, da mitologia, vivências que adaptem aos ciclos de vida diferentes, vivências que se adaptem às neurodivergências, vivências que se adaptem às deficiências e recursos que você possa usar para a sua prática. E foi assim que nasceu o Arte Terapia de A a Z. Só para fazer uma pequena apresentação do curso, ele é dividido em 15 módulos. Eu organizei ele basicamente como uma pequena jornada para você. Primeiro a gente constrói a base, você entende o que é e o que não é arte-terapia.
Depois a gente conversa sobre a profissão, sobre quais caminhos seguir, quais caminhos são possíveis dentro da profissão. Falamos sobre todas as principais abordagens da psicologia e o que elas têm a ver com a arte-terapia, qual a relação delas com a arte-terapia. Depois abrimos nossos repertórios para ver onde o profissional pode atuar, CAPs, UBS, hospitais, clínicas, empresas, projetos sociais. E no final você ainda recebe alguns materiais extras para te ajudar nesse começo de caminho. Além das aulas, eu preparei alguns materiais que você pode usar como reforço. Você recebe uma ficha de anamnese, um modelo de acompanhamento estilo prontuário, uma lista de indicações de livros e autores para continuar estudando e 50% de desconto no nosso guia 150 atividades de arte-terapia ilustradas para você poder adicionar esse material ao seu repertório, né? Porque quanto mais material você tiver para o seu repertório, melhor você vai ver. Porque eu quero que esse curso seja um início para você, não um ponto final, um início para sua carreira. Ainda quero receber essas mensagens dizendo tipo, Nandes, eu virei arte terapeuta porque eu vi seu curso. Gostaria muito de receber alguma mensagem assim. Então, estamos aí para isso. E para quem é esse curso? Esse curso vai fazer sentido para você se você estiver em transição de carreira, se você estiver conhecendo a arte-terapia agora, ou se estiver conhecendo como uma extensão da sua carreira, se você for psicólogo, gostaria de se especializar como arte-terapeuta. Esse curso é para você se você pensa em se tornar arte-terapeuta e quer conhecer todos os caminhos possíveis, como escolher um curso certo, como fazer a sua formação de uma forma ética e contínua. E se você já utiliza materiais criativos e recursos, mas sente que ainda falta essa especialização de arte-terapia, esse curso serve para te guiar a encontrar essa especialização correta que esteja de acordo com o BAT e a UMEC, para que você possa atuar da melhor forma possível, sem perder seu dinheiro em coisas que prometem 1000 coisas e na verdade você não pode atuar de verdade. E importante, não quero dizer aqui que com esse curso a gente automaticamente se transforma num arte-terapeuta, porque não se transforma. Inclusive, nós vamos ver que tipos de curso transformam a pessoa realmente num arte-terapeuta no nosso segundo módulo, que é sobre como se tornar um arte-terapeuta. Meu objetivo é te dar uma base ampla, organizada e responsável para que você possa realmente seguir a sua formação, compreender esse universo e escolher realmente para que lado você quer ir, o que você quer, como você quer atuar, qual curso você vai escolher se você realmente quiser se tornar um arte-terapeuta. E é para isso que estamos aí. Então, se durante essa aula você ficou pensando, eu quero conhecer isso melhor, talvez esse curso seja para você. E eu te convido para conhecer o Arte-Terapia de A a Z. E eu coloquei nesse curso tudo que eu acreditava ser indispensável para alguém que quer começar a explorar esse mundo com mais repertório, consciência e responsabilidade. E essa aula que você acabou de assistir é só o começo. Tem um universo inteiro de símbolos, materiais, aulas, possibilidades e formas de expressão esperando por você. Se fizer sentido para você, clica no link aqui de comprar e eu te espero na próxima aula. Vem estudar comigo! Um beijão!